Começando então, qual que é o objetivo dessa live aqui, tá? O objetivo é fazer vocês serem aprovados. Meu objetivo não é ficar com vocês aqui me acompanhando por 10 anos seguidos. Mano, quero me livrar de vocês, desculpa. Quero que vocês sejam aprovados logo. O objetivo daqui é a gente conseguir otimizar o final dos estudos, tá? Você estudou por algum tempo, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, pode ser o ano inteiro. Essa fase final aqui é muito importante, tá? Essa fase final ela pode durar esse último mês inteiro de dezembro, ou se você estudou por menos tempo, ela vai durar um pouco menos. Essa fase final vai durar 1 semana, 2 semanas, você que vai definir. Tá? Mas é muito importante você fazer o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Outro objetivo é deixar você preparado para a prova específica que você for estudar. Então, o que é normal? Às vezes a gente estuda durante o ano inteiro e, por exemplo, você vê questões de vários vestibulares. Você vai prestar o Enem e você está fazendo questão da FUVEST, da Federal de Minas Gerais, sei lá. E aí o que acontece? Você não fica preparado para a prova do Enem especificamente. Aí chega no dia, cai a prova do Enem para você e tem aquele mega texto que é interpretativo e você não está acostumado com aquela questão. Então você não está preparado para a prova. Isso não pode acontecer. Outro objetivo é não dar branco na hora da prova, que pode acontecer muito. As pessoas começam a estudar um assunto lá no começo do ano e elas não revisam direito até o final do ano. E aí o que acontece? Mesmo que ela coloque na cabeça que ela aprendeu a matéria, chega na hora da prova e vai dar branco. Né? Porque se você não rever aquele tópico várias vezes durante o ano, é normal esquecer. Não tem por que o cérebro ficar lembrando de uma fórmula super específica de física, sei lá. Né? Para quem que é esse aulão aqui? Tá? É para quem já estudou durante o ano, antes, né? Não precisa ser o ano inteiro, mas já estava estudando antes. Para quem seguiu o plano de estudos, para quem não sabe, o plano de estudos eu posto todo começo de ano. Lá para janeiro eu posto um plano que te ajuda a se organizar durante o ano inteiro. Então, esse plano ele serve também para quem começou a estudar em junho, julho, enfim, ele é bem adaptável, né? Então, quem estava usando esse plano de estudos, lá eu descrevo para vocês o último mês, a importância do último mês. E hoje eu vou detalhar melhor para quem ficou em dúvida, né? O pessoal pediu essa live aqui durante o ano para eu explicar melhor como que seria esse mês de revisão e simulados, então chegou a hora. Também esse aulão serve para quem já prestou vestibular antes, porque a pessoa que já prestou vestibular antes é como se ela já tivesse estudado. Então, quem já estudou nos anos anteriores, né, naturalmente vai servir também esse aulão. Por que que é importante o que eu vou falar nesse vídeo de hoje? Eu vou te dar um exemplo aqui de um tema que não tem nada a ver com estudos, mas que vai encaixar muito bem. Eu conheço um cara que ele é criador de conteúdo na internet também. Ele cria conteúdo para um jogo. E ele é muito bom, ele é profissional nesse jogo. E ele posta, tipo, vídeos todos os dias, toda hora. O canal dele tem, sei lá, 500 vídeos, sabe? E quando você vê a visualização dos vídeos dele, é tipo 5 visualizações, 10 visualizações. Então, eu quero dizer que às vezes não adianta você fazer um monte de coisa em quantidade, você sair fazendo. Às vezes você até tem um conhecimento, mas se você não souber fazer direito, se você não entender como as coisas funcionam, é difícil de você conseguir resultados. E aí o que aconteceu? Eu não sou um profissional do YouTube, né? Eu sei algumas coisas, mas o mínimo de conhecimento que eu sei, que eu cheguei para ele e falei, olha, faz o título assim, começa o seu vídeo falando isso, organiza desse jeito. O que aconteceu? Os vídeos dele passaram de tipo 50 visualizações para 500 em tipo 1 semana, entende? Só porque ele mudou uma coisa muito pequena. E eu vejo que nos estudos é muito parecido. Às vezes você vai lá e você está estudando daquele seu jeito que você sempre fez e em quantidade, né? Tem gente que estuda tipo 8 horas, 10 horas por dia do jeito errado. E acaba não tendo resultados. Tem gente que presta vestibular 3 anos seguidos e continua com a mesma nota. Isso não pode acontecer. Né? Então, não fazer as coisas direito tem um custo muito alto. Um custo que às vezes é pior do que você não querer gastar dinheiro, por exemplo. Né? Se alguém me dissesse assim, olha, Ryo, você está fazendo um monte de coisa errada no canal. Você está fazendo um monte de coisa errada, mas eu posso te ensinar, eu vou fazer seu canal crescer, sei lá, para 1 milhão de visualizações, mas você tem que me pagar tanto. Mano, eu pago, sabe? Porque conhecimento, cara, de como fazer as coisas é a coisa mais importante. Esses esqueminhas aqui são essenciais. Então hoje eu vou passar para vocês alguns esquemas que a gente tem que aplicar nesse último mês. Sim, a live vai ficar gravada, tá? Para quem não vai fazer o vestibular esse ano, sabe, de forma concreta, para quem não tem muita esperança esse ano por causa da pandemia ou porque não conseguiu estudar, enfim, isso acontece. Mano, use esse conteúdo para o ano que vem, tá? Aprende aqui o que eu vou falar e você pode aplicar isso aqui para o ano que vem também.
né? Não tem problema. Essa live aqui ela só não é para quem tipo, acha que eu vou fazer uma mágica aqui milagrosa, você vai aprender todas as coisas possíveis nesse último mês e você vai passar no vestibular. Isso tipo, não tem cabimento. Tá? Isso aqui não é uma pílula mágica. É um método, né, para você melhorar nos estudos e no aprendizado. Então assim, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa reta final é revisão. Por que revisão? Porque, como eu disse, se você aprendeu uma matéria lá no começo do ano e você não reviu essa mesma matéria, né, durante o ano, é natural que você se esqueça. Tem um negócio chamado curva de esquecimento. Então, quando você revê a matéria, você vê de novo, você utiliza aquela informação, a sua memória meio que dá um boost, ela aumenta, né? Ela renova aquela informação. E conforme você vai renovando essa informação, repetindo aquela informação, a utilização dela, a memória ela vai entendendo que aquela informação ela pode sair da memória de curto prazo e pode ir para a memória de longo prazo. Né? Para quem entende computador, é como se ela saísse da memória RAM e fosse para a memória do HD. E do HD, ao invés de ficar perdido ali no seu desktop, numa pasta qualquer, você está pegando aquele arquivo e jogando para uma pasta organizada e importante no seu computador. Como que a gente vai revisar? Como que é importante fazer a revisão nesse último mês? A gente tem que entender o seguinte, só tem 30 dias. Então, nesses 30 dias, você tem que revisar a matéria de um ano. Como que a gente pode fazer isso? Um ano não, né? 3 anos, porque é o ensino médio inteiro. Como que a gente pode acelerar essa nossa revisão? Essa é a grande questão. Para mim, a forma mais prática de todas é fazendo simulados, que é o grande tópico central desse aulão. Simulado, que eu quero dizer, é fazer provas antigas do vestibular que você vai prestar. Então, se você vai prestar Enem, fazer as provas dos anos anteriores do Enem. Se você vai fazer FUVEST, faz as provas anteriores da FUVEST, tá? Então, quando você faz a prova, simulado, né, a gente vai falar disso daqui, você já está revisando, porque você está vendo tópicos que você aprendeu e você tem que resgatar na memória aquela informação e utilizar de forma prática, ou você está vendo tópicos que você não aprendeu, que você não tem memorizado e que você não tem entendimento. Isso é uma forma de revisão, você saber o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Saca? Então o simulado é ótimo, ele é prático, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Desculpa, Luísa Mel. E aí, outras formas da gente revisar. Lista de assuntos. Lá no plano de estudos tem uma lista de assuntos com vários tópicos. Você também pode pegar o livro, a apostila que você usou para estudar e no índice vai ter lá a lista de assuntos, certo? E o que você tem que fazer? Você tem que bater o olho nesses tópicos e ir se lembrando do que eles tratam. Você pode até pegar uma folha. Pega uma folha, vê aquele tópico e escreve, faz em poucas palavras, escreve sobre o que é aquele assunto. E vai escrevendo um pouco, vai fazendo o seu novo resumo só da sua memória, né? Daquilo que você aprendeu durante o ano ou que você deveria ter aprendido. E por último, o que é importante? Fazer flashcards. Então, o lance da revisão, a gente vai fazer principalmente pelos simulados, que a gente vai falar agora. O que é estudar por simulados? Como eu disse, você vai pegar uma prova antiga do seu vestibular, você vai pegar, por exemplo, dos 5 últimos anos aí, você vai, se for possível, imprime a prova, porque o ideal é você simular o dia da prova. Então o ideal é você pegar a folha e fazer como se você estivesse fazendo a prova. Se você quiser perguntar até se é legal fazer de máscara, faz de máscara, porque no dia da prova talvez você vai ter que fazer de máscara. Né? Separa um lanche, faz tudo igual. Se for possível, separa 5 horas para você fazer a prova simulada. Se não for possível, pega 2 horas, mais 3 horas depois do almoço, ou 3 horas antes do almoço, 2 horas depois, tá? E o lance da prova é você fazer ela como se fosse o dia da prova mesmo. Se você não consegue imprimir, baixa a prova PDF no celular, né? Dá o zoom e vai fazendo com o celular mesmo. Talvez você demore mais, talvez você demore menos, não sei. Para você treinar o dia da prova, isso aqui é muito importante, porque uma coisa é você fazer um monte de exercício durante o ano. Você abriu o caderno lá, o seu livro, fazer algumas questões, acertar e errar. Isso não tem nada a ver com a prova. Não tem nada a ver com o vestibular. Né? O vestibular é uma prova cansativa pra caramba. É você ficar 5 horas fazendo questões. E você tem que treinar isso. Se você não treinar, o que vai acontecer? É que nem correr. Se eu falar pra você que nunca correu, correr 10 km na rua, você não vai conseguir. Agora, se você ficar correndo um pouquinho por dia, no primeiro dia você vai correr 1 km, depois você vai correr 2, depois 3, você vai se acostumar alguma hora. Mesma coisa com prova. Então a gente vai baixar provas antigas ou aplicações. Onde você baixa isso daqui? No site do vestibular. Não é difícil, né? Eu não vou nem te explicar muito, mas você busca no Google. Google, Enem, prova 2018. Enem, prova 2017.
vai lá, baixa em PDF e, se possível, imprime, tá bom? E aí, qual que é o lance da prova? O lance da prova não é só você fazer. Tem alguma prova de vestibular qualquer ano, não tem ano específico. Tá? Você escolhe um ano aleatório que você quiser. O ideal é não escolher muito próximo, porque geralmente as questões dos anos muito próximos a gente já viu em algum lugar. Mas se você está estudando durante o ano, é normal você já ter visto, ter feito a prova do ano passado, sei lá. Então não adianta você fazer uma prova que você já fez. Mas também não adianta você fazer a prova da FUVEST de 2005, sabe? Porque o tipo de questão vai ter mudado. Então você tem que pegar o meio termo. O Enem, ele tem outros tipos de aplicações, né? Tem o PPL, tem o segunda aplicação, sei lá qual que é o nome das aplicações. Então você tem várias possibilidades de baixar outras provas que você nunca viu na vida, que você nunca fez. Você vai anotar as pontuações que você teve, certo? Quantos pontos você fez naquela prova e você vai anotar suas dúvidas, tópicos que você viu lá e você falou, putz, isso daqui é muito besta. Eu não lembro disso daqui. Tipo, deu um branco. Eu já aprendi isso daqui na escola, mas eu não lembro. O que você faz? Você pega e anota esse tópico no papel e pesquisa esse tópico. E aprende esse tópico. Relembra, sei lá, se você esqueceu, entende? O grande objetivo disso daqui é a gente fazer o quê? A gente vai separar as questões em duas. Questões que a gente acertou, que a gente já sabe. Essa você pode ignorar, porque você já sabe. Você não tem o que fazer com coisa que você já sabe. Né? E as questões que você não conseguiu. Dessas que você não conseguiu, você vai pegar questões que são tipo impossíveis. Tipo, você vê uma questão de matemática muito difícil, você fala, mano, isso aqui não é pra mim. Ignora essas questões. Tá? A não ser que você vai fazer medicina, aí você tem que fazer. Mas para a maioria dos vestibulares você pode ignorar, porque você não precisa fazer uma nota altíssima. Né? E as questões que são meio que possíveis, você tem que separar para estudar. Para você aprender nesse último mês, para você ir atrás. Você vai ver que são poucos tópicos. Por exemplo, na FUVEST são quantas questões? São 90. Então, das 90, se você acertou, vamos pensar assim, se você acertou 40 questões, sobram 50 questões, 50 tópicos para você estudar. É isso. Sacou? E para quem mais que serve? Né? Serve para você ver a diferença entre o seu conhecimento atual e o conhecimento que você precisa para o vestibular, para a sua aprovação. Então, se você precisa de nota de corte 55 na FUVEST, você tirou 45, significa o quê? Que você precisa aprender 10 coisas só. Você precisa aprender 10 coisas nesse mês. É isso. Se você está no Enem, o Enem não tem muito como saber, mas você pode simular a prova, a pontuação da prova. Então, vai lá no Google, coloca lá, simulação de pontos do Enem. E aí você vai colocar quantas questões você acertou naquela prova. Então, por exemplo, a aula de matemática, sei lá, eu acertei 25 questões de 45. E ele vai meio que chutar, ele vai meio que simular os pontos que você tiraria, tá bom? Ou você pode pegar uma tabela, né? De quantos pontos as pessoas fizeram, tabela que tem no Excel, só se buscar também no Google. E aí você vai ver quantos pontos você tiraria. Então, por exemplo, você precisa de 720 para passar no vestibular. Você fez o seu simuladão lá e você tirou 650. Pô, falta 70 pontos. Da onde que você vai tirar 70 pontos? É isso que você tem que fazer nesse último mês. Você vai estudar de forma focada. Você vai estudar para conseguir, diminuir essa distância da onde você está para onde você quer chegar. Tem gente que não estudou nada. E o simulado ele te dá esse feedback, ele te dá esse retorno. Ele mostra para você claramente quanto que falta, qual que é a distância que falta. E o mais bacana disso é o seguinte, é que para ninguém aí vai fazer o simulado de uma questão, por exemplo, do FUVEST, que tem 90 questões, você não vai tirar 0. Você vai tirar 20, 30, 50, entende? E com isso você vai ver que falta alguma pontuação, mas não é uma coisa absurda, né? Se você focar nessa diferença, você vai passar, naturalmente. O que você tem que fazer? Você tem que considerar a pontuação, como eu disse, da simulação. Ver quantos pontos você tirou na prova, quanto falta, colocar isso na sua cabeça. Você tem que aprender pelos seus erros, tá? O lance de aprendizado não é... A maioria das pessoas elas não consegue aprender muito bem porque elas evitam o erro. Elas não gostam de errar, elas se sentem burras quando elas erram. E na verdade é o contrário. Quando você erra é o momento que você vai se tornar inteligente, saca? Então você tem que parar de evitar esse medo de errar. Ah, mas eu acertei só 20 questões e era para ter acertado 50. Mas beleza, você acertou 20. Você sabe essas 20 coisas. Só construir um pouquinho mais. Passo a passo. E isso também é bacana para você conseguir entender o quanto que falta
Por exemplo, se você não passar esse ano, né, que é uma possibilidade também, todo mundo tem que encarar isso de forma, tipo, tranquila. Se você não conseguir passar esse ano, mas você tirou, sei lá, 50 e a nota de corte era 55, cara, você tem um ano inteiro para melhorar 5 pontos. Sabe o que é isso? Tipo, isso aqui, para mim, é certeza total de aprovação. Se você ficou um ano estudando e você tirou 50, e você tem um ano a mais para você aumentar 5 pontos, cara, é muito fácil, né? Então, de qualquer jeito, você tem que encarar isso de uma forma positiva, com uma mentalidade dessas.